Então, o que eu vou fazer? Para facilitar o nosso trabalho, eu vou trabalhar com soluções usando a extensão do VS Code, porque daí evita eu ficar usando o .NET CLI, tá bom? Mas eu recomendo fortemente que vocês adotem o .NET CLI e vão conhecendo todas as opções de comandos que ele tem. Porque uma hora você pode chegar numa máquina, não tem o VS Code, não vão instalar o VS Code, vai ter só o framework. Isso pode acontecer muito quando você estiver usando um container, por exemplo, um Docker, para quem não conhece, vale a pena estudar, e não vai ter ambiente lá, vai ter só a linha de comando. Tá bom? Então, vem aqui, ó. Eu venho aqui no View, Command Palette, e vou criar aqui .NET New Project. Console, vamos pegar aqui. Console App, está aqui. Console App. Deixa eu ver se ele vai criar a solução. PO 2024. Deixa eu criar aqui uma nova pasta. Depois eu vou organizar direitinho o repositório. Aula 02, coloco aqui. Deixa eu ver se ele vai criar o que eu quero aqui. Vamos colocar... Não, ele está criando a aplicação. Acho que não vai rolar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Exercícios 01. Deixa eu ver se ele vai criar soluções. Ele criou, tá bom? Então, ele criou para mim a solução, aula 02. E já criou um projeto de console para mim aqui, que é o exercício 01. Como eu estou usando a extensão, ele traz para mim aqui o Solution Explorer, que pode ficar melhor para eu poder trabalhar, tá bom? Deixa eu só trazer esse cara aqui para cima. Deixa eu ver se ele vai. E... ver se ele vem. Vem aqui para cima, fica melhor, tá bom? Então, é esse cara que está trabalhando. Então, aqui eu tenho a aula 01 e tenho o exercício 01, que é o projeto, né? Ó, esse é o projeto. Mas ele não trouxe aqui o Solution Explorer. Deixa eu ver. Fez alguma bagunça aqui. Ah, tá aqui. Agora ele alinhou. E é o programa, tá bom? Eu quero trabalhar o programa. Perfeito. Então, aqui no meu enunciado, ele fala, olha, você deve implementar um programa que realiza uma contagem regressiva a partir de um número fornecido pelo usuário. O programa deve exibir cada número na console até chegar a 0. Perfeito. Então, vamos pegar aqui. Ó. Nós vamos usar um dado aqui. Digite um número para realizar a contagem regressiva. Tá bom. Perfeito. Vocês identificam aqui... Tá? Deixa eu ver se o zoom aqui dá. Vocês identificam no enunciado alguma regra? Então, vamos colocar aqui, regra 1, exibir todos os números no painel. Vamos chamar console, né? Na console. Essa é uma regra que está no texto. Que outras regras vocês podem identificar ali? O número não pode ser negativo. Que mais? Tudo bem. Esse é decrescente. Vamos lá. É decrescente. Decrescente. Ok. Que mais? Então, aqui o colega disse lá, o número não pode ser negativo. A contagem vai até quando? Então, ele também não pode ser 0. Correto? Então, não pode ser negativo e não pode ser 0. Então, são regras que a gente identificou. Tudo bem quanto a isso? Tá. Então, aqui está sendo... Vamos colocar isso daqui para cá. Aqui. Não se preocupem quem esqueceu alguma coisa. Eu não vou validar se está certo ou errado. Eu vou validar a tentativa de vocês fazerem nesse momento que a gente está aprendendo a programar. Tá bom? Não, mas não é para usar orientação a objeto mesmo. Mas você criou uma classe lá que chama Program. Eu vou pegar essas primeiras aulas, eu vou bem devagarzinho com vocês, para a gente poder ver todas essas dúvidas e nas novas atividades não ter problema mais. Aí eu falo, pessoal, agora está valendo. Agora essas coisas não pode errar mais. Tá bom? Então vamos devagarzinho. Então aqui. Então se ele vai digitar um número para realizar a contagem regressiva, e eu estou dizendo para ele, como é que eu vou receber esse número?
Como é que o usuário vai digitar alguma coisa? Eu vou definir uma variável do tipo inteiro. Então, esse número inteiro vai ser o, colocar aqui, número inicial. Ele vai ser recebido aqui, mas como que eu recebo esse número inicial? Console.readline. Perfeito. Aqui ele está dando um erro, que ele não pode converter um tipo string para um tipo inteiro, tá bom? Porque o readline devolve um string. Então, isso daqui eu só estou garantindo em compilação que resolve. Mas vocês lembram que se eu utilizar var, ele vai transformar essa variável em string. Se olhar aqui o tipo de dado dela, ó, ele já diz aqui, ó, ele é uma string nulável. Então, eu vou usar agora, isso daqui é obter o dado. Agora, eu tenho que converter esse dado para um tipo inteiro. Tá bom? Então, int.parse aqui. Tranquilo? Aqui. Aqui ele está dando a possibilidade de um valor nulo como argumento. Vamos deixar assim por enquanto, tá bom? Vamos deixar assim por enquanto. Então, aqui nós vamos trabalhar algumas situações. Eu vou trazer para a gente aqui trabalhar algumas coisas novas para ir melhorando o conteúdo que vocês têm para novos problemas que possam surgir. Tá ok? Muito bem. Então, vamos deixar assim e a gente vai trabalhar depois. Então, o que eu faço aqui agora? Eu já tenho o número, então eu posso fazer a contagem, tá? Eu preciso aqui avaliar, teve um colega que teve uma dúvida que foi até interessante. Ele usou aqui, eu vou usar o exemplo dele, eu vou querer imprimir o valor, né? Então, vamos pegar aqui o console.writeLine, eu posso colocar o writeLine de quê? Vamos colocar aqui número inicial. Tá bom? É isso daqui, né? E eu coloco aqui o while que ele está reclamando. O while o quê? Perfeito. Enquanto o número inicial for maior que zero. Correto? Então, vamos fazer aqui, e eu posso dizer aqui o seguinte, console.writeLine concluído. Eu posso dizer o seguinte aqui, eu digitei 10, exibe 10, é maior que zero? É. Volta aqui, exibe, o laço não vai acabar nunca. Correto? Porque ele sempre vai ser 10. Como vocês sugerem? Depois do nome, né? Usa esse valor, faz a operação. Correto? Então, ele vai exibir aqui 10. Quando ele comparar, 9. Concordam? Perfeito. Vamos tentar aqui executar esse cara. Aqui, terminal, new terminal. Está aqui. Vamos jogar ele para cá um pouquinho. Aqui, para executar, é tranquilo, né? Eu posso fazer esse aí para vocês. Pode ser aqui, pode ser por aqui. Tá joia? Eu vou colocar no terminal o .NET Run, porque daí eu determino aqui quando ele executa e vejo, a gente vai ver aqui. Opa, aqui ele está dizendo o seguinte, não estou dentro de um projeto, então tem que colocar CD... Aqui está como projeto 02. Deixa eu ver o que tem aqui. LS, CD aula 2, exercício 1. CD, exercício 01. Agora eu rodo aqui o .NET Run. Vamos ver. Está aqui, ó. Digite o número. Vou colocar o 10 que eu falei. 10. Olha lá. Ele exibiu aqui o 10, ó. 10 duas vezes. Porque não, um eu digitei, né? Um eu digitei. Perfeito. Então, eu poderia colocar aqui, só para facilitar, é sempre bom a gente dizer para o usuário o que está acontecendo, para ele não ter dúvida. Ó, eu fiz o programa e eu fiquei com dúvida. Tá bem? Então, vou colocar aqui console.writeLine. Colocar aqui contando. Tá joia? Vamos ver se já melhora a minha interpretação. Digite o número 10. Opa, ficou mais fácil. Ó. Contando. 10, 9. Então, a gente precisa dar para o usuário uma impressão correta daquilo que está sendo executado. Se eu, como programador, fiquei com dúvida, vamos pensar o usuário. Tá bom? Então, funcionou. Tá tudo belezinha. Vocês concordam? Jóia. Vamos executar de novo. Vou dar Enter. Olha o que aconteceu. Ele deu o seguinte, ó, a string
vazia não pode ser convertida. Tudo bem quanto a isso? Sem problema? Então tem um erro e eu não posso deixar uma coisa dessa aparecer para o usuário. Eu preciso eu controlar. Então, o primeiro passo que nós faríamos aqui, o erro está aqui, tá bom? O erro está aqui. Então, o que eu preciso fazer? Controlar aqui. Eu vou trazer uma solução parecida com aquilo que vocês viram em C, tá? Então, o mais simples, eu vou colocar aqui que essa variável string, eu sei que ela pode ser nulável, porque eu já conheço o console readline. Console.readline. Opa, readline. Só isso daqui. Bom? Opa, o que está errado aqui? Ah, faltou o nome da variável, né? Valor informado. Esse cara aqui. Esse cara. Então, vamos executar. Deixa eu limpar aqui o console e vou executar o .run novamente. Eu vou dar Enter. O princípio funcionou. Porque ele está pedindo de novo aqui para mim o readline. Concordam? Tá. Depois a gente vai trabalhar isso. Perfeito. Então, agora o que eu posso fazer? Eu vou mudar. Ó, o meu valor informado, eu vou deixar isso como comentário para vocês verem depois, tá bom? Não, não é aqui. Isso daqui vai ficar como comentário. Eu vou pegar essa linha, comentar aqui, e vou dizer aqui. Ó, agora você vai tentar converter para mim o valor informado. Então, ele fala possível nu chegando aqui. Certo? Eu já sei que vai dar problema. Então, quero só fazer o seguinte aqui, um teste. Ó. Eu vou tentar aqui if valor informado igual a nulo. Vamos colocar aqui um console.writeLine. É preciso informar um valor maior que 0. Correto? Vamos ver se isso resolve o nosso problema. Hã? Não, nós vamos trabalhar com isso. Aqui eu posso dizer o seguinte, ó, a gente vai trabalhar isso depois, tá? Se isso daqui não funcionar, eu fecho, faço qualquer coisa. Mas nós vamos trabalhar isso passo a passo, tá bom? Então vamos tentar aqui. Vou executar novamente. Vou dar o Enter. Vou ver aqui. E, ó, ele não deu nada. Por quê? Porque ele assumiu que é uma string vazia. Mesmo sendo nulável, ele assumiu que é uma string vazia. Tá legal? Então eu vou pegar o seguinte aqui, ó. E ele colocou aspas simples aqui. Vamos ver se isso resolve aqui. Se for igual a isso daqui. Deixa eu ver se ele aceita. Opa. Oi? Não, uma string vazia é uma string vazia. Aqui ele pode estar trazendo esse comportamento aqui dentro dele, ele pode estar assumindo aquilo que eu falei para vocês. Se não tem nada, eu jogo vazio. Tudo bem? Mas lembrem, vazio não é nulo. Tá bom? Nulo é nulo. Tá bom? Vamos ver se isso daqui resolve o problema. Mas eu tenho que entender, às vezes, o erro e ver as mensagens que ele trouxe. Tá? Ele aqui não entrou aqui, porque ele não exibiu isso. Então, vamos tentar aqui o seguinte. Novamente, vou executar. Enter. Vamos ver se ele exibiu aqui alguma coisa. Ó, é preciso formar um valor maior que 0. Muito bem. Vamos testar aqui agora o seguinte. Eu vou digitar 0. Eu não cumpri a regra. Tem que ser um valor maior que 0. Vou executar de novo. Menos 10. Olha o problema que vai gerar aqui. Ó. Ele funcionou, mas eu preciso de um valor maior que 0. Concordam? Então, vamos aplicar aqui alguma regra que vocês já lembram. Primeiro, eu preciso que isso daqui seja repetido enquanto não cumprir a regra que eu quero, né? Na realidade, até isso daqui. Tá joia? Então, isso como a gente faz dentro de um laço. Concorda? Enquanto não satisfazer o que eu preciso, você continua tentando. Então, nós vamos colocar aqui
tudo isso dentro de um laço. Podemos usar o do while, podemos usar o while, sem problema algum. Eu vou continuar aqui usando o do while, porque a primeira pergunta tem que ser feita. Tá certo? Eu avalio e daí eu fecho. Alguém pode abrir lá para a minha porta, para o colega? Então, eu vou aqui do while, vou colocar aqui. Eu poderia usar qualquer um, tá, gente? Qualquer um. Aí eu vou ter aqui uma condição, o while. Mas que condição que eu vou colocar? Eu vou colocar uma condição que seja a regra, tem que ser maior que zero. Tá legal? Como é que eu vou saber se vai cumprir isso daqui? Primeiro, eu preciso ter o valor já convertido. Então, essa variável, eu preciso dela para avaliar ela aqui. Ou ela precisa estar dentro desse bloco do laço, mas se eu declarar ela aqui, ela só vai existir dentro desse bloco. E eu vou trabalhar com ela fora do bloco. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar essa variável fora do bloco. Então, int valor inicial. Está aqui. Ela fala que nunca está sendo utilizada, e realmente ainda não está, porque acho que eu dei nome errado. Número inicial, vamos lá. Número inicial. Está aqui. Aqui eu posso dizer o seguinte, enquanto número inicial menor que zero, menor ou igual a zero. Aí ele está dizendo, você não atribuiu nenhum valor a essa variável ainda. Tá? Então, a gente precisa abrir um valor. Veja que eu estou provocando os erros, e dos erros eu estou provocando a solução. Tá bom? Então, o que eu preciso saber aqui? Primeiro ponto, pedir o dado informado. Eu tenho ele aqui. Vou deixar isso daqui tudo como comentário para vocês poderem ver depois, tá? Então, eu vou pegar esse cara. Esse daqui pode ser aqui dentro a declaração dele, ó. Não tem problema nenhum. Ai, obrigado por ter dito. Obrigado. Prontinho. Então, aqui eu tenho o valor informado. O que eu agora preciso fazer é fazer essa verificação aqui, ó. Nós vamos melhorar tudo isso, tá, gente? Então, aqui. Ó. Valor maior que zero. Aqui, aqui. Perfeito. Isso é se ele digitou o valor vazio. Não digitou? Então tá legal. Então ele digitou algum valor. Aí eu preciso o quê? Tentar converter esse valor. Pode, pode ser, pode ser sim, tá? Eu poderia colocar aqui também essa verificação, mas aí eu já vou ter tentado fazer o quê? Essa conversão. Tá bom? Aí ele vai dar um erro aqui, porque eu estou recebendo uma string. Então, quando ele chegar aqui, ele já tentou converter e vai dar aquele erro louco que a gente viu aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, isso daqui já deu problema, porque eu estou recebendo um string e eu não posso converter um string vazio. O que vocês sugerem aqui para que ele peça novamente o dado informado? Então, continue, perfeito. E isso daqui, eu tiro daqui de cima. Né? Eu coloco no início aqui, ó. Concordam? Porque sempre vai ser informado. E melhor ainda, eu posso ajudar o usuário, né? Maior que zero. Eu estou dando a dica. Se ele vai obedecer, é problema dele. Lembre-se sempre, o usuário é aquele ser que vai tentar fazer tudo errado no teu aplicativo. Se você colocar um botão lá, não aperte aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é apertar aquilo lá. Tá bom? A gente orientar não quer dizer que ele vai respeitar. A gente tem que validar. Tá? Então, aqui eu já tenho o valor convertido, já fiz e já fiz do parse. Agora, aqui, eu faço isso, ó. Tá bom? Nisso daqui, ele não vai dar um erro para o usuário. Ele só vai pedir de novo. Aqui o colega comentou, o que é válido, que eu esqueci de digitar, o contínuo.
Porque daí ele vai direto lá para cima. Tá bom? Vamos ver o que a gente tem aqui que pode funcionar. .NET Run. Opa, deu algum erro. Que erro que está aqui? Deixa eu ver esse erro aqui. Aqui. Número inicial. É porque aqui ele está dizendo que pode ser nulo. Deixa eu ver, número inicial. Ele está aqui, o número inicial. É que ele pode dar um erro aqui. Eu acho que é porque você está usando a mesma o número inicial lá embaixo também. Você está definindo ele lá embaixo. Não, aqui não está definido, não. Aqui ó, eu apaguei aqui. Aqui o que pode acontecer é que ele vai dar um erro aqui. Ok? Esse cara pode ser nulo. Então, ele pode dar um erro. Para facilitar só aqui agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Se o usuário, o número que não vai funcionar, eu posso dizer o seguinte aqui, ó. Esse é nulo. Então, eu vou colocar aqui o 0. Vamos ver se isso resolve. Porque ele passou por aqui. Tá? Deu erro aqui, veio nulo. Então, coloca 0. Só que aqui ainda não está aceitando. Será que eu estou pegando o valor 0 aqui, certo? Posso deixar aqui nulável. Vamos deixar esse cara anulado. Tá? Ele está pedindo para colocar outra variável além dessa daí na condição do while. Não, aqui está dizendo o uso da variável local número inicial que não foi atribuída, que ela não recebeu nada ainda. Deixa eu ver esse erro aqui. Porque eu não estou declarando ela em lugar nenhum aqui, eu estou atribuindo, tá bom? Isso não é uma declaração, ela já existe. Deixa eu pegar aqui e ver o que acontece. Eu posso pegar aqui também, ó, e colocar 0, porque não vai atrapalhar a lógica do meu negócio. Vamos ver se isso resolve. Resolveu. Tá bom? Resolveu. Daí aqui talvez eu nem precisaria disso, porque ele já vai ter o 0 lá em cima. Tá? Vamos ver aqui. Run. Olha lá, não vou digitar nada. Enter. Olha lá, é preciso informar um valor maior que 0. Vou digitar -1. Digite um valor maior que 0. Tá bom? Um número maior... Agora vamos a um outro problema. Digitar a letra A. Deu erro. Ok? Aí eu vou ter que encher de if ainda mais o meu código. Porque o usuário pode digitar qualquer coisa. E com o que nós estamos trabalhando, a gente não tem ferramental ainda para validar tudo. Entenderam isso? A gente não tem ferramental. O que a gente pode fazer? Onde vocês identificaram que está o problema? Na leitura é o problema? Alguém mais? Na conversão. Concordam? Então, vamos trabalhar lá. Então, o problema está aqui, ó. Certo? Então, nós vamos voltar a trabalhar aqui de novo. Eu vou deixar isso. Vou deixar esse cara aqui. Aí eu posso até fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso e já mudar aqui, ó. O meu número inicial. Eu vou comentar tudo isso, né? Vou comentar aqui. Já comento aqui, ó. O meu número inicial. Vou colocar aqui. Ele já vai ser um int direto. Int. O meu int, ele vai receber, eu já faço direto aqui, ó. O int.parse, esse cara aqui. Perfeito? Pode atribuir nulo? Pode, mas eu vou trabalhar isso. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Isso daqui tudo, eu vou colocar dentro de um comentário. Vamos fechar aqui. O problema está aqui. Em orientação a objeto, aqui vai a primeira dica para vocês de orientação a objeto. A gente nunca pergunta se algo pode ser feito ou se algo cumpre algum requisito. A gente manda bala, a gente manda fazer. Deu erro é porque não podia ser feito.
Aí eu trato aquele erro. Então, tentativa e erro. Tá bom? Como é que a gente trabalha isso? Em orientação a objeto, a maioria das linguagens traz isso. Tá bom? Traz isso. O problema está isolado aqui. Todo mundo achou. É aqui que está o problema. Então, eu vou usar um cara aqui que diz o seguinte, ó. Try. Tenta fazer isso. Tá bom? Tenta fazer isso. Você não conseguiu. Então, vou ter um catch. Eu não vou trabalhar nada aqui no catch por enquanto. Só isso. Aí eu vou colocar aqui isso daqui. Aqui ele pede um exception. Deixa eu ver só se isso resolve. Não, se eu coloco. Então, coloca aqui. Cada linguagem é diferente, tá? Então, eu coloco isso daqui. Aí eu posso dizer o seguinte, ó. Tente novamente. Ok? Daí ele diz, a variável E nunca foi utilizada. Nós vamos ver isso depois, tá bom? Eu vou deixar isso aqui por enquanto. E aqui eu tenho o meu while. Então, vamos testar aqui e ver o que acontece. Vou digitar o Enter. É preciso formar um valor maior que zero. Tente novamente. Digite o número. Depois dá para melhorar como as coisas aparecem na tela. Agora eu vou digitar o menos 9. Olha lá. Ele passou do try, mas chegou no while. Concordam? Vou digitar agora 0. Vou digitar a letra A. Vou digitar 10. Ele deu algum problema aqui, porque aqui está menor ou igual a 0. Aqui esse while é diferente, tá bom? Esse while aqui é do número ser acento. Então aqui ele tem que ser maior que 0. Concordam? Muito bem. Então eu vou parar essa contagem aqui e vou executar novamente. Aqui digite um valor, vou digitar a letra A que deu problema, tá bom? Um 10, né? O 10. Olha lá. 10 contando 0. Não tem problema, porque a gente só resolveu o problema de entrada. A gente tinha uma resolução antiga e nós vamos resolver depois. Quando eu executei, deu um problema aqui, ó, tá? Porque eu estava definindo aqui o valor informado antes lá do intervalo, tá? Que deu o erro. E eu estou usando aqui no while da impressão o número inicial. Então, eu estava verificando uma variável que começou com 0 e o valor correto estava na variável valor informado. Então, eu simplesmente vou atribuir aqui que o valor parciado vem para essa variável. Tá bom? Vamos executar e ver se funciona agora. Olá, 10. Opa. Deixa eu ver aqui o que está errado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que está errado aqui. Vamos entender. Está dando erro ainda. Pessoal, aqui, ó, qual que é o problema? O número inicial, ele aqui está dizendo o seguinte, ó. Quanto o número inicial for maior que 0, você faça isso daqui. Então, nesse do while, nós temos que mudar, tá bom? Por quê? Porque quando eu dou parse e deu tudo certo, eu vou ter um número maior que 0. Então, não é para ele pedir de novo. Então, como que tem que ser a minha condição aqui? Quando a repetição vai ocorrer? Quando for menor ou igual a 0, né? Menor ou igual a 0. Se eu digito aqui qualquer valor, ele não vai atribuir nada aqui. Ele vai manter o 0. Tá? Vamos testar novamente. Ó. Vamos testar. Veja a importância de testes, tá? A importância de testes. Depois nós vamos trabalhar, se der tempo nessa disciplina, trabalhar orientado a testes. Mas quando a gente tiver orientação a objetos, a gente vai ver tudo isso que eu estou fazendo. Vamos testar o erro e a gente corrige. Testa o erro e corrige. Tá? Então vamos lá. Agora eu venho aqui, .NET Run. Vamos testar tudo. Ó. Eu vou dar Enter. Olha lá. Deu certo. Eu vou digitar 0. Deu certo. Menos 1. Deu certo. A. Deu certo. 10. Contou. Beleza?
Então, nós resolvemos o problema. Ó. Então, a gente tem aqui a parte de declaração de variáveis, a parte de entrada de dados, que é até aqui, né? Só tem aqui, depois o comentário que ficou das outras, e a parte de processamento e saída de dados. Tá joia? Revimos lógica de programação, revimos e aprendemos um pouco de C# e vimos uma pinceladinha de orientação a objetos, que é tratamento de exceções. Try exception. É porque aqui ele pode dizer que está sendo nulável, né? Eu posso tentar aqui colocar a exclamação, dizendo que... Ai, caramba, deixa eu ver aqui. Que obrigatoriamente vai ter um valor. Tá bom? Eu posso trabalhar assim. Ou eu posso trabalhar aqui a situação daquilo de garantir que ele vai ter alguma coisa. Tá bom? São hints que tem alguma coisa fora do padrão. E daí você, como programador, tem que estar atento para que isso não atrapalhe a sua lógica de execução da tua aplicação. Ele está te avisando, olha, isso pode dar problema. Tá bom? Aí você vê como você trata. Ok? Perfeito. Existem maneiras de se ignorar isso, tá? Aqui na lâmpada, por exemplo, ó, eu posso suprimir isso. Aí pode passar problema depois. Então, vamos ali no jogo de adivinhação. Vamos mudar aqui. Então, eu venho aqui na minha solução, ó, na minha solução, e vou adicionar um novo projeto, que vai ser o console também, e vai ser o exercício 4, né? Exercício 04. Então, aqui mesmo. Ok. Está aqui. E aqui vem no program. Então, vamos aqui. É um jogo de adivinhação. Então, vamos lá. Regras que vocês podem ver lá. Este é um desafio divertido. Você deve criar um jogo simples, em que o programa escolha um número aleatório e o usuário deve adivinhá-lo. O programa deve dar dicas ao usuário do número escolhido for maior ou menor que o número aleatório. Existe alguma regra imposta? As dicas, né? Então, vamos colocar aqui. Ao receber o número pelo usuário, informado pelo usuário, né? Informado pelo usuário, dar a ele uma dica se o número digitado é maior ou igual ao gerado pelo aplicativo. Correto? Mais alguma coisa que vocês achem interessante? Eu acho uma regra legal, né? Tem que ser um número positivo, tá bom? Um número positivo. Pode falar. Usar o quê? Pode, claro. Não, não poderia. Eu estou usando aqui agora como algo que a gente está aprendendo a mais. Não poderia ter usado try-catch nisso daqui, porque é orientado a objeto. E nesses exercícios eu pedi para vocês não usarem só aquilo que eu tinha passado na aula passada e aquilo que vocês aprenderam em C. Tá bom? Eu estou usando agora como aprendizado nessa correção. Então, a gente pode, vamos colocar assim, ó, limitar, né, para apenas valores positivos. Não foi colocado regra no enunciado. Então, eu posso criar uma regra para mim. Perfeito? Muito bem. Então, vamos aqui. Eu não vou colocar nesse exercício try catch, tá bom? Mas vocês já sabem que precisam usar. Vocês preferem isso ou querem que eu trabalhe tudo, try catch, tudo direitinho? Preferem que trabalhe tudo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o seguinte. Então, eu vou pegar aqui que ele digite apenas valores positivos, né? Vamos fazer uma programação. Vocês topam aprender alguma coisa? Já usaram o ChatGPT? Tranquilo? Tem problema para vocês a gente usar para pesquisa e para otimização? Não, não tem problema. Então tá. Então vamos tentar pegar aqui.
Aqui ele tem o chat GPT. Mas assim, gente, não é para vocês fazerem exercício completo. Eu quero apenas criar uma função que a gente possa reutilizar de maneira rápida para a gente ganhar tempo na aula. Tá legal? O Copilot aqui ele gera, mas aqui ele não está gerando. Ele usa o quê? O command o quê para pegar o... Usa, né? Tá, acho que eu tenho o Edge aqui. Isso. Vamos pegar aqui. Aqui, cadê o Copilot aqui? Esse daqui? Aqui? Ah, tá. Vamos lá, então. Aqui. Aqui, mais preciso. Perfeito. Então, assim, ó, a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Isso. Estou usando C# e preciso de uma função genérica que receba um dado informado pelo usuário por meio da console, e este valor precisa ser um número inteiro positivo. Valores positivos. Valores que não cumpram essa condição devem ser tratados em uma exceção e a solicitação ser repetida. Pessoal, tem professor que vai odiar que vocês usem GPT, tá bom? Então, não falam, o professor Everton usa, você tem que usar. É opção de cada professor, tá bom? Eu prefiro que a gente sempre otimize o nosso tempo. Então, vamos lá. Porque se eu falar para vocês não usarem, vocês vão usar igual também. Então, vamos lá. Ó, ele gerou aqui a classe. Vamos ver o que ele fez. Ó, nós não vamos usar classe, tá? Nós vamos usar funções, tá bom? Ó, ele fez o que eu queria. Vamos verificar aqui. Tá bom, ele está explicando o que a gente fez, né? Aqui ele está usando o try parse, ó. É algo que eu cheguei a tentar mostrar para vocês lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse cara que é o que me interessa, tá bom? Esse cara é o que me interessa. Vamos verificar aqui. E eu vou trazer ele para cá. Vamos ver se eu consigo colocar isso daqui. Tá? Aqui ele está colocando esse static int, porque ele está trabalhando com classes. A gente não vai ter isso daqui. Então, eu tenho uma função. Vamos ver a função que ele colocou aqui. Que pode estar de acordo com o que a gente fez anteriormente, tá? Eu tenho a declaração do número como inteiro. Aqui ele está dando um erro. Can be inline. Tá bom? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Inline variable. Ó. Vamos ver o que ele fez. Colocou em algum lugar isso. Não estou enxergando onde. Tá. Vamos deixar aqui. Tá. Declarou a variável aqui fora, definiu um laço infinito, tá bom? Isso também é possível. E aqui ele está tentando o seguinte, ó. Recebe o valor, aí ele faz um try parse. Esse try parse, vamos pegar aqui a explicação. Aqui no código ele diz, na explicação, a função try parse é usada para tentar converter a entrada do usuário. Na realidade, ele tenta converter qualquer coisa recebida para um tipo inteiro, no nosso caso. Porque o try parse está sendo chamado dentro de um int. Se eu tivesse um double, ele seria para tentar converter para um double. Tá legal? Então, então não é a entrada do usuário, é a entrada do usuário no nosso exemplo aqui. Retornando false se não conseguiu. Opa, tá bom? Retornando false se não conseguiu. Já assumiu aqui, não tem problema. O que é? Tá aqui. Então já assumiu o que a gente fez, né? Fala o que o Copilot faz. Tá. Mas ele mantém aqui o histórico. Tá aqui. É esse? Diretor do chat recente.
Só subir. Subir? Tá vendo? Eu estou aprendendo, não está indo. Deve ter se perdido, mas não tem problema. Então vamos verificar aqui o seguinte, ó. Veja que diferente do parse, que quando ele tenta converter e não consegue, ele dispara uma exceção. Tá legal? O try parse, ele tenta. Deu erro, ele retorna false. Deu certo, ele retorna positivo e atribui, aqui ele está dizendo, ó, esse é o valor de entrada. É esse cara aqui. Se ele conseguiu converter, esse valor vai entrar aqui. Isso é regra da linguagem C#. Vou fazer em outra linguagem, eu tenho que ler a documentação daquela linguagem. Tá bom? Então ele faz isso. E, além disso, após executar isso, o número tem que ser maior que 0. Correto? Então ele colocou a regra aqui. Se for maior que 0, retorna número. Se não, ele exibe aqui. É mais ou menos o que a gente fez, só que agora é legal. Ele está usando o try parse. Então ele vai trabalhar para a gente isso que a gente quer. Oi. Tem, pode usar. Is not empty, né? Pode usar ela sim, tá bom? Poderia usar. Até para a gente poder informar. Mas aqui ele vai valer tudo. Deu enter, ele vai valer. Deu letra, ele vai valer. Negativo, ele vai valer. Então ele colocou aqui a primeira regra, é converter o valor. E daí atribuir aqui. Aqui o inline, eu acho que eu sei o que ele fez aqui, tá vendo? Isso, ó. Ele definiu aqui, ó. Tá bom? Porque ela não é necessária aqui em cima. Ela só é necessária aqui, nesse bloco. Entenderam como a gente ganha? A gente otimizando, as dicas dele são boas, tá? Então eu só vou usar ela aqui, então eu declaro aqui, sem problema nenhum. Tá legal? Então agora o que eu preciso? Aí eu tenho essa função, ler inteiro positivo. Eu posso definir ela em um arquivo, que nem vocês viram em C, né? Cria um arquivo de biblioteca e eu uso aquilo lá em vários lugares, porque isso é comum, tá? Ainda, vamos falar um pouco de código limpo, tá bom? E uma coisa que eu espero que vocês tenham visto quando viram C, mas a gente vai reforçar quando estiver trabalhando orientado a objeto. Uma função, que é esse exemplo aqui, tá bom? Ela deve fazer apenas uma coisa. Ela não pode fazer duas coisas. Senão ela já não está cumprindo o objetivo dela. E fica difícil a gente entender. Isso. E aqui mais ainda, tá bom? Vocês enxergam aqui que ele está fazendo quantas coisas? Ele faz a leitura da entrada. Ele tenta converter a entrada. E ele devolve para o usuário alguma coisa. Isso. A gente deveria dizer, ó, são várias funções que estão em um único lugar fazendo um monte de coisa. E se eu precisar mudar? Como é que eu faço? E se, por exemplo, esse erro hoje está na console, mas eu quero usar essa convenção, quero usar essa função num celular, digito no relógio. Eu quero digitar aqui um número inteiro. Aí ele vai usar o console WriteLine? Não, ele vai ter que usar alguma coisa do instrumento, do dispositivo que eu estou usando para interagir com o usuário. Então, eu preciso separar tudo isso. Mais uma pitadinha de orientação a objeto que a gente vai aprendendo, resolvendo o problema. Tá bom? Então, para vocês terem isso com vocês, vamos resolver o problema aqui. Então, o problema aqui é o seguinte, ó. Primeiro ponto. Nosso seria pegar o número e tentar adivinhar. Correto? Então, vamos pegar aqui. Eu vou ter aqui um int... número... No caso, não importa se você tem que escrever positivo. Aí, para você mudar ela no texto, escrever o código embaixo. Eu vou ver aqui agora. Eu acredito que não. Como ele está usando aquele top-level statements, ele vai fazer a leitura toda do arquivo e vai identificar. Tá bom? No C, assim, você tem que declarar o protótipo da função e lá embaixo isso daí. Aqui eu acredito que ele não vai precisar pelo perfil da linguagem. Tá bom?
Então, aqui o primeiro, eu preciso ler um número aleatório, tá bom? Em C, eu acho que tem número aleatório também, que é o random, né? Randomize, alguma coisa assim, tá? Então, eu poderia aqui também trabalhar isso. Vamos pegar aqui, eu tenho aqui a classe random, ele utiliza, tá? Isso, random. Aqui ele tem... Não, random... Vou pegar aqui, random igual... Acho que aqui ele não vai... Ele tem um método para gerar um novo número. Range, não sei se é range. Vamos ver, não tem problema. Ele apareceu random range? Eu não vi aqui. Não, não tem não. Não tem não. Vamos lá. Oi? É random mesmo? Random? Só que eu acho que é sem o ponto. É random espaço random. É sem o ponto. É random espaço random. Tá, aqui eu declaro a variável. Igual new random. Ah, porque é orientação objeto. Isso, orientação objeto. Aí eu vou ter aqui um next int. Vamos pegar aqui, ele deve ter. Next int. Aqui, ó. Int 64, daí são 64 bits, o tamanho da palavra é o intervalo máximo que ele vai gerar, tá bom? Então, aqui o que acontece, gente? Vamos ver, a gente já vai ver aqui. Aqui, na realidade, é um int. Vamos pegar aqui um var e ele já resolve. Então, aqui o que acontece? Eu tenho no C# os números aleatórios dentro de uma classe chamada random. Então, se aqui é uma classe, e no caso do random, ela não tem nada estático. Nós vamos ver isso depois, com calma. Mas para eu usar uma classe, eu preciso do objeto dessa classe. Tá? Objeto de uma classe, o nome correto é instância. Então, eu instancio uma classe por meio do operador new. Isso é em C#. Outras linguagens eu preciso ler documentação. Então, aqui eu estou dizendo, olha, você pega essa classe, instancia, e o que você retornar aqui, que vai ser um objeto, você chama esse método. Método é uma função que pertence a uma classe. Então, isso seria a mesma coisa. Vamos pegar aqui. Eu tenho aqui um var randomize, vamos colocar aqui, que recebe um new random. Tá bom? Vamos ver o tipo de dado desse cara. Olha lá. É um random, nulável ainda. Aí eu posso pegar aqui, new random, eu pego a variável randomize e chamo o método dela. Então, isso é uma variável que é um objeto. Um objeto representa a instância de uma classe. Tá bom? Mais uma pitadinha de orientação a objeto. Então, um objeto é uma instância de uma classe. Eu posso atribuir a uma variável ou posso não atribuir. Que nem a gente fez aqui antes. Eu posso ter aqui um var, handle, vou colocar aqui, handle, igual o new handle, ponto next. Só o next aqui ele retorna o quê? Vamos ver o que ele retorna. Eu acho que vamos ver. É int, ele retorna um int. Aqui ele está dizendo que está duplicado, porque eu tenho isso daqui duplicado. Então, eu vou colocar isso como comentário para ficar para vocês depois no repositório. Tá bom? Então, eu não precisei alocar isso numa variável. Por quê? Porque eu não vou usar depois. Tá bom? Eu vou usar só nesse momento. Então, eu tenho esse número aleatório. Então, agora, o que eu faço? Eu já tenho o número aleatório. Eu vou pedir para o usuário um valor, né? Int, poderia usar o var, ele vai gerar um int, né? Número informado é igual a ler número inteiro. Vamos pegar aqui, ler número inteiro. Vamos ver aqui, ler inteiro. Bom, ele não achou aqui. Vamos ver se é essa a situação. Top level statement point, not all code paths para minha tela. Tá. Aqui. Deixa eu ver só isso daqui. Aqui. Era só digitar completo que funcionava, tá? Então, eu tenho esse cara aqui. Perfeito. Deixa eu... Tá. Então, eu já tenho o número informado. Agora, o que acontece? Eu preciso
verificar, né? E se o número informado, vamos colocar aqui, maior que random, vamos mudar esse random aqui. Né? Vamos mudar. Vou tentar aqui Ctrl F2 para ele utilizar o IDE para eu mudar o nome da variável em tudo quanto é lugar, tá? E vou colocar número aleatório. Seguindo a ideia de que as variáveis precisam ter um nome totalmente semântico para eu poder trabalhar. Então, aqui, se número informado é maior que número aleatório, eu posso dizer aqui para o usuário, então, console.writeLine, vamos lá, número informado maior que o aleatório. O sorteado, né? O sorteado. Daí eu vou colocar aqui um else. Ele não funciona, ele dá conflito, né? Número informado menor que número aleatório. Se acontecer isso, console.writeLine, número informado menor que o sorteado. E aqui eu posso colocar, então, um else. Console.writeLine. Você acertou. Parabéns. É essa lógica? Vamos ver, né? Eu vou colocar aqui para depurar, só para a gente fazer um teste. Vamos executar aqui. Digite o número inteiro positivo, ele está funcionando, eu vou digitar aqui 100. Aí ele parou aqui. É 100, e o número aleatório, vamos ver se ele mostra aqui. Olha só o tamanho do número, gente. Como é que uma pessoa vai adivinhar uma coisa dessa? Não é? A gente viu esse problema, ó. Tá certo? Ó. É uma limitação que a gente não viu no enunciado. Mas aqui, pelo amor de Deus, o cara vai levar uma eternidade para descobrir o número desse. Então, a gente pode limitar aqui, ó. Bom? Ó, vamos colocar número aleatório precisa estar entre 0 e 100, por exemplo. Tá bom? A gente pode ter no jogo níveis. Legal? Olha, nível básico 0 a 100, nível médio de 0 a 500, nível hard de 0 a 1000. Tá legal? A gente pode implementar com isso daí. E contar quantas vezes ele levou para usar, ter um score, ter né, o cara que mais acertou foi esse, ter a situação. Então, vamos tentar aqui de novo. Mas como fazer isso? Eu acho que aqui nesse Next, ele tem alguns argumentos. Tá? Como argumento, né? Então, como é que a gente pode saber, gente, o que um método oferece, tá? A gente pode colocar aqui, ó, abre parênteses, vamos verificar aqui. Aí ele diz aqui, ó, tem 3 maneiras de chamar esse método. Uma é assim, não mando nada. Vamos ver aqui a outra, ó, valor máximo. Uma outra, valor mínimo e valor máximo. Tá legal? Como se, não funciona isso no meu ambiente. Fica aqui. Sintaxe. Vamos pegar aqui em inglês, né? Random, next, next, sintaxe for C#. Eu nem usei o GPT para isso, tá? Ó, vieram na documentação, ó. Então a gente tem que buscar, tem que ler, ver o que a linguagem oferece para a gente, tá bom? Então aqui eu posso colocar como máximo 100. Tá legal? Então venho aqui. Vamos ver ele executando. Oi? Eu tenho que informar para o usuário, tá bom? Deixa eu ver aqui que ele não executou. Deixa eu parar aqui. Tá aqui, digite o número. Aqui eu poderia colocar, tá? Digite o número positivo, máximo 100. Mas olha que daí entra um problema, gente, ó.
Eu estou mudando uma regra. E aí eu estou pegando o quê? Essa função de ler positivo, eu estou engessando ela, dizer que ela só vai poder ser usada para valor máximo de 100. Entra aquele problema que eu falei para vocês de quantas coisas uma função faz. Tá bom? É um problema. Não vamos ligar para isso agora. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai resolver isso depois. Máximo 100. Ok? Então, aqui eu vou digitar para o usuário, vou digitar aqui 100. Ele digitou 100. Número aleatório, 64. Tá certo? Então, aqui, o número informado é maior que o número aleatório. Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Deixa eu executar. Vamos ver aqui. Em algum lugar ele vai mostrar. Ele parou aqui. Deixa eu executar o .NET RAM. Eu só queria aquilo lá para a gente ver realmente o valor que ele informaria. Então, vamos verificar aqui. Eu paro aqui. Tá. Vou executar aqui o .NET RAM. Mas, olha aqui, ó, tem que mudar o projeto que eu estou. Tem que voltar e cd exercícios 02. Opa, 02. Tá, não deu, deixa eu ver aqui, cd, onde que ele criou? ls. Ah, eu coloquei o 4, o número eu coloquei errado. É que eu estou usando de acordo ao enunciado, tá bom? É o 4 mesmo? É o 4, é o 4. O outro que era 2, né? O outro que era 2. Tá, então aqui eu dou o .NET RAM. Opa! Ah, não contém. Deixa eu ver aqui, aula 0 ls. Ah, eu acho que eu digitei errado. Exercício. Aqui, ó. Aqui eu coloquei no plural. Ó, erro meu, tá? A gente tem que ter uma convenção, um padrão e seguir no nome, seguir o mesmo, tá? O primeiro deve ser exercício 01. Agora, então, esses erros não podem ocorrer. .NET Run, digite o número positivo, digitei 100. Olha lá, número informado maior que o sorteado. Vamos executar de novo. Vou digitar 50. Ó, número informado maior que o sorteado. Ainda está maior. Vamos ver se eu, uma hora digito menor. 25. Nossa, mas tudo é maior? É, mas eu não estou acertando nunca um menor no 100. É, vamos fazer um. Vamos ver aqui. Um menor. Beleza, tá bom? Funcionou. Então, isso, a ideia é essa, ó. E a gente ir verificando até ele acertar. Não, não pede, mas a gente pode colocar. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá, que é o seguinte, ó. Eu quero que isso daqui ocorra até quando? Até o número informado ser igual ao número aleatório, correto? Então, ele vai pedindo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou colocar tudo isso dentro de um laço, tá bom? Só que daí, essa leitura, isso daqui, é uma vez só. Tá certo? É uma vez só. Então, vamos tentar aqui colocar um do, novamente. E eu vou, a princípio, colocar tudo isso dentro do do. Isso. Não. Vamos verificar aqui. Eu sempre trabalho assim. Se algo vai acontecer pelo menos uma vez, eu utilizo o while. O do, perdão, tá bom? Aqui vai acontecer uma vez. Ele vai ter que perguntar aqui. Aqui está dando um outro erro. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Agora eu preciso do while aqui. Então, qual vai ser meu while? Ele vai fazer isso enquanto o número informado seja diferente do número aleatório. Correto? Perfeito. Isso daqui. Deixa eu ver aqui. Colocar mais uma chave aqui. Isso aqui mesmo. Tá. Aqui eu tenho que colocar de novo esse cara. Deixa eu ver o que ele está dando errado aqui. Aqui acho que tem um que ficou de bobeira aqui, tá? Então, aqui, ele vai fazendo isso. Número informado igual número aleatório, parará, parará. E eu tiro esse else, tá bom? Eu vou pegar esse cara e quando ele terminar,
Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente pode verificar a situação. O colega falou de usar o while. Tá. Você acertou. Parabéns. O que vai ocorrer aqui? O número informado vai ser maior que aleatório. E ele vai informar aqui, deixa eu tirar esse cara. O que vocês veem que vai mudar aqui? Se ele, por exemplo, tá bom? Ele vai ter que pedir de novo, né? Então, na realidade, isso daqui vem aqui, ó. Opa. Esse cara vem aqui dentro, ó. Tá bom? Esse cara vem aqui dentro. Tá bom? Só que daí ele vai dizer o seguinte, ó, o número informado foi declarado aqui, é que eu estou fora do bloco. Então, eu vou ter esse cara declarado aqui como um int. E eu pego esse cara aqui, trago ele para cá, e aqui eu só deixo a declaração dele. Beleza? Só deixo a declaração dele. Vamos verificar o que acontece com isso daqui. Número máximo, vamos colocar aqui 100. Que vai ser aquilo que a gente comentou, tá? Ó, número informado é maior que o sorteado. Tá, então 50. Número informado maior que sorteado. Vamos pegar aqui o 25. É menor. Tá bom? Então vamos tentar o 30. Menor. 35. Menor. 40. Menor. 45. Maior. 43. É maior. 42. 41. Acertou. Tá beleza? Agora, o que a gente poderia trazer para isso, para ser alguma situação de joguinho mesmo, né? É quantas vezes eu acertei. Correto? Quantas vezes eu acertei. Quantas vezes eu demorei para acertar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Um contador, né? É um contador de quantas vezes ele demorou. Então, vamos pegar aqui o int número de tentativas, começando em 0. Tá bom? E quando ele chegar aqui, o número de tentativas vai incrementar. Ok? Vai incrementar. Muito bem. Você acertou em... Vamos lembrar da interpolação? A gente coloca aqui em número... É isso mesmo, em C Sharp, acho que é isso aqui mesmo. É isso mesmo, ele não está colocando aqui número de tentativas, é isso? Ele não está ajudando. É a ideia, às vezes acontece. Em tentativa. Ele pode acertar na primeira, né? Correto? Vamos lá. Eu vou começar em 50 agora. O formado é maior. 25. É maior. 12. É maior. 6. É menor. 8. É menor. 9. Você acertou em 6 tentativas. O que a gente poderia melhorar? Mas aí dependeria da gente trabalhar uma interface gráfica legal para isso. Pedir o nome do usuário, tá bom? Guardar o score de quem acertou mais, de quem acertou menos. Colocar não só o número de tentativas, mas o tempo que ele levou para fazer as coisas. Às vezes você pode pontuar pelo tempo, você pode pontuar pela quantidade de vezes e fazer uma mescla de pontuação para isso. Tá bom? Mas o que importa aqui, nós aprendemos uso de classes,
o que é um objeto, mais ou menos, mas o que é uma instância de uma classe. É um objeto que está na memória, tá bom? E que eu posso ou não atribuir ele a uma variável. Tudo depende do que eu vou fazer. Se eu quero usar apenas um método dele, eu não tenho por que definir uma variável como eu fiz aqui. Mas se eu for usar essa variável lá embaixo, em outro lugar, por exemplo, né? Eu quero que sorteie outro número. Ah, você quer tentar de novo? Ah, tá, tudo bem. Então agora vai ser de 0 a 200. Tá joia? Ó, passou um nível. Então fala assim, se você levar 5, menos de 10 vezes, você passa de nível, senão você volta. Olha quanta brincadeira dá para fazer com o joguinho assim. Aí eu poderia de novo, então uma nova tentativa. Aí então eu posso dar ou o new random, eu posso usar a variável randomize e new random, da maneira que eu quiser. Tá legal? Quando eu instancio muitas vezes, dependendo do caso, é um complicador, porque eu estou duplicando referências em memória. E se eu quero usar a mesma referência, aí vale a pena eu usar a variável, um único new, e vai ser sempre daqui que as coisas vão acontecer. Tá legal? Então, são conceitos básicos de orientação a objeto. Nós vimos aqui reutilização, a gente já identificou que ter uma função com várias coisas dentro dela pode dar problema, que daqui inviabilizou a gente usar essa função aqui no exercício anterior. Inviabilizou. E lá eu poderia ter qualquer número maior que 0. Aqui não, eu só posso ter até 100. E se eu quero mudar agora, eu falo, não, ele passou de nível, é 200. Já não dá para usar essa função. Então, tem um problema que a gente pode ir melhorando numa outra resolução, deixar as funções mais específicas para uma única coisa. Tá bom? Isso lá no código limpo a gente também vai verificar. Então, vamos lá. Deixa eu verificar aqui um outro exercício. Fatorial, acho que dá para a gente usar tudo que a gente tem aqui, né? Deixa eu ver. Vamos tentar trabalhar o fatorial e a gente trabalhar a limpeza. Nós identificamos essa função como sendo algo reutilizável. Tudo bem? Que eu posso utilizar em diversos problemas. Então, é algo comum e que eu não vou declarar em todos os projetos que eu for fazer. Eu declaro, implemento uma vez e só reutilizo. A gente chama isso de consumir. Eu consumo, produzo um determinado código, uma determinada solução e consumo ela em outras soluções. Isso facilita muito, minimiza erro. Eu tenho uma coisa já testada, eu sei o que ela faz, eu só uso e pronto. Para isso, a gente precisa ter uma biblioteca, que nem vocês viram em C. Então, eu posso ter um tipo de projeto que seja uma biblioteca que eu posso reutilizar em diversos outros projetos. Então, aqui na minha solução, eu vou criar um novo projeto e vou chamar ele de aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui. Class Library, tá bom? É um projeto que é uma biblioteca de classe. Eu vou ver se vai funcionar só com uma função. Vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui biblioteca. Opa, biblioteca. Tá aqui, The Full Directory. Tá aqui. Ele criou essa biblioteca aqui e ele criou essa classe aqui. Bom, ele tem essa classe. Eu vou dizer o seguinte, eu não quero classe agora. Eu quero pegar aqui naquele exercício 4, eu quero pegar essa função aqui, ó. Quero pegar essa função e trazer ela para cá. Então, vamos pegar aqui. Eu vou dar um nome para esse arquivo. Ele pede o nome do arquivo. Vamos renomear aqui. Rename. Ler número inteiro. Positivo, né? Positivo. Já estou limitando ele a ser só positivo, tá bom? Ó, se eu quiser ler um número inteiro negativo, eu vou criar uma outra função, porque a funcionalidade é diferente, tá? Aqui. E aqui eu colo esse código. Vamos ver se isso vai funcionar. Tá, deixa eu ver o que está sobrando aqui. Aqui.
esse cara aqui. Isso. Ui. Você cria um novo projeto, ele vai dar a mesma opção lá para você criar o tipo de projeto. Oi? Listado aqui em cima, não. Não, ele vai abrir uma janela. Tipo do projeto. Aí você só digitar lá, Class Library ou biblioteca, ele aparece. Tá? Muito bem. Então, ler número inteiro positivo. Oi? Tá. Então, primeiro ponto. Eu preciso ter aqui, vamos pensar, ler número inteiro. Ok. Aqui, ó, essa parte do usuário receber uma informação do que ele vai digitar pode variar, não pode? Então, a gente pode deixar isso para quem consumir o serviço dizer. Tá? Olha, você vai sortear um número tal. Olha, você vai digitar o número de outra maneira. Ele manda a mensagem e a função processa. Mas não é obrigação da função exibir o que o usuário tem que informar. Ele só vai ler e devolver. Então, eu posso tirar esse cara daqui. Tá? Eu posso tirar esse cara daqui. Ó. Então, eu vou ter só essa entrada aqui. E eu vou ter o try parse aqui. Perfeito. Esse cara, a entrada precisa, pela maneira que eu estou fazendo, mas a gente já viu que eu poderia ter esse cara aqui, se eu quiser. Ok? Eu poderia ter esse cara aqui, se eu quiser. Só que daí eu vou avaliar a legibilidade do código. Ah, isso daqui está confuso, porque eu tenho que executar isso, o retorno disso eu tento e depois eu jogo para cá. Então, às vezes, pela legibilidade, compensa ter isso daqui. Ok? Pela legibilidade, compense. Aqui ele fala do nulo, né? Eu posso colocar aqui, daí ele resolve. Tá bom? Pela legibilidade, compensa, eu deixo assim. No código limpo, falo bastante disso daí. Tá? E aqui, ó, ele diz entrada inválida, por favor, informe novamente. Então, a minha função aqui está garantindo que eu estou lendo realmente um número inteiro positivo. Né? Um número inteiro positivo. Deixa eu só ver se a gente muda aqui alguma coisa, que eu estou dando essa mensagem de erro. O que eu poderia fazer aqui é o seguinte, tem linguagens que permitem o retorno de mais de um valor. A gente vai ver isso mais para frente. O C# ele permite. E tem linguagens que não permitem, tá bom? O que eu falei para vocês da seguinte situação, ó. Eu não testo se algo é possível. Eu mando fazer. Então, essa minha função, se ocorrer de ela não conseguir ler um número positivo, ela vai pedir para o usuário digitar de novo. Isso daqui não está legal, porque não é bom ter a informação de um erro no que a gente consome. Tá? Eu posso aqui dizer o seguinte, olha, não deu certo. E como é que a gente diz que algo deu errado? Eu posso, daí, pegar essa minha função, aqui, ó, não deu certo. Então, eu forço uma exceção. New exception. Tá bom? E mando como mensagem para essa exceção, essa mensagem de erro. Aí o meu usuário, que eu não sei se é um celular, se é um computador, se é uma geladeira, se é um carro, se é um relógio, ele recebe essa informação e ele diz como essa informação vai ser exibida. Tá bom? O cliente do meu serviço vai decidir. Então, aqui eu disparei uma exceção. Ó. A gente aprendeu a tratar a exceção agora há pouco. Agora eu estou disparando uma exceção. Ok. Tá. Então, agora eu vou consumir esse cara. Tá legal? Vamos consumir esse cara. A gente tem uma função
Ela é genérica, ó, ela funciona para qualquer coisa. Então, eu venho aqui na minha solução, e aqui eu vou criar um projeto que é o 05, que é o fatorial, né? Eu falei, isso. Fatorial. Criar aqui um novo projeto, um console, e vou digitar o certinho agora, o exercício 05, mesmo diretório. O exercício 05, ele vai precisar consumir um serviço que está no projeto de biblioteca. Tá bom? Olha, lembra lá do import do C que vocês tinham? Import um header, alguma coisa? Eu vou precisar disso. Então, aqui, ó, esse exercício 05, ele depende, para ele funcionar, ele vai depender do biblioteca. Deixa eu ver se essa extensão funciona aqui. Aqui ele não funcionou. Ah, eu tenho que dizer aqui nesse... Ele tem um arquivo que ele mostra. Aqui nesse arquivo, eu tenho que dizer que ele vai utilizar um arquivo externo, uma biblioteca. Ó. Add Project Reference. Botão direito, eu vou adicionar referência para um projeto. Tá bom? O .NET CLI faz isso, e no VS Code faz também, o Community, ele faz também com o botão direito. Então, vou adicionar aqui, ó, ele vai usar a biblioteca. Ó. Aí ele adicionou aqui esse cara, ó, eu estou usando a biblioteca. Tá bom? Então, agora, no meu programa, eu posso dizer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, um var, número para fatorial é igual ao ler número, ver se ele aparece aqui, ele não apareceu, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui, tá bom? Ó, vou usar esse cara. Aí ele fala, eu não conheço, isso daqui não existe, vamos ver se ele importa. Ah, não, deixa eu... É porque aqui ele não tem namespace. Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui nas dependências. Eu estou tentando fazer um negócio que eu não tinha feito antes aqui, tá? Eu vou colocar aqui o namespace, biblioteca. Já vou explicar isso para vocês também. Biblioteca. Aqui ele fala que o namespace não pode ter diretamente... Oi? Eu acho que só vai poder por classe aqui, porque ele não consegue importar diretamente. Tá. Nós vamos fazer o seguinte aqui, para a gente não perder a meada da reutilização da linguagem, eu vou deixar a biblioteca pronta. Quando a gente tiver orientação ao objeto, a gente usa ela. Eu vou copiar só esse código para cá, mas da maneira que a gente fez ele sendo reutilizado, tá bom? Só para a gente continuar aqui. Eu vou colocar esse cara aqui. Aí ele resolve o problema. Ok? Então, o que acontece aqui? Número para fatorar, né? Fatorial. Vamos tentar executar esse cara. Então, clear. .NET Run. É bem isso aqui mesmo. Deixa eu tirar isso daqui. Ele está encontrando, ele não aceitou importar aqui, mas ele está importando. Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Deixa eu tirar essa referência. Ele não aceita lá, mas ele está visualizando como 2. Aqui, ó, ele já está executando, né? Porque ele está pedindo um número aqui, eu não coloquei mensagem nenhuma, né? Ó, ele está funcionando. Então, o que eu preciso aqui? Ó? Primeiro, esse cara aqui,
console.writeLine, digite um número inteiro e positivo para o fatorial. Aqui eu vou colocar o write, né? Não o writeLine. Ok. Deixa eu ver. Olha lá, vou digitar 10, funcionou. Agora, deixa eu pegar aqui, executar, e digitar A. Olha lá, ele deu erro. Ele deu a exceção, ó, entrada inválida, por favor, tente novamente. Esse tente novamente é uma regra? Não é. Ó, deu errado, deu errado. Então, eu vou tirar esse tente novamente daqui. Tá bom? Vou tirar esse cara daqui. Só vou dizer entrada inválida. Porque é o que aconteceu. O que ele vai fazer com a entrada inválida ou não é problema dele. Tá? Então, o que eu preciso? Eu não posso permitir esse tipo de erro para o meu usuário cliente, a classe que está consumindo. Então, esse cara tem que estar dentro de um try-catch. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um try. Esse cara aqui, coloco aqui um catch, digo exception, é o tipo de dado, é uma exceção, a gente vai ver que tem vários tipos de exceções, tá bom? Exception. Oh, meu Deus, exception. Okay. Tá aqui. Então, esse cara aqui, ele está sendo executado aqui. Aí, o que acontece? Essa minha exceção vai dizer quando ocorreu o erro e que erro ocorreu. Aí eu posso simplesmente dizer aqui para o usuário o seguinte, console.writeLine, eu posso dizer, ó, mostra para mim o que veio de exception. Tá legal? Ó, faz isso. Deu certo, não precisa fazer mais nada, mas se deu erro, exibe o erro. Vamos tentar aqui. .NET Run. Vou digitar o 10. Beleza. .NET Run. Vou digitar lá. Aqui, vamos ver. Entrada inválida. O que ele deu de errado aqui? Throw new exception. Ele não poderia ter dado aqui. Deixa eu ver. Será que ele veio? Não, aqui eu peguei da biblioteca. Deixa eu tirar esse cara. Vamos ver onde que ele está entrando. Vou pegar aqui. Aqui. Quero ver se ele entre aqui. Vamos ver aqui. Tá? Aí eu vou executar daqui. Vamos depurar. Olha lá, exibiu esse cara. Daí ele vem para cá. Exibiu lá. Aqui eu vou ter que ler alguma coisa. Estou no debug. Daí eu vou digitar a letra A. Que aparece ali embaixo. Aí ele vem aqui em exceção. Tá bom? Ele não mostrou nada. Deixa eu ver. Tá? Aí eu executo uma linha. Aí eu sei o que aconteceu de errado. Já sei. Ó, veio a exceção, tá bom? A exception é esse monte de coisa aqui. Ó. É tudo isso. Então, ele vai mostrar isso daqui tal. Eu quero que ele mostre só isso daqui, ó. Isso daqui está dentro de uma propriedade que chama message, tá? Então, ele agiu certo, ó. Ele está mostrando um monte de coisa de erro. Está ali. Mas eu quero que ele mostre agora um outro conceito de orientação a objeto. Ó, isso é um tipo de dado. É uma classe. Ó, é uma classe. Eu não dei new, porque eu não estou criando nada novo. Eu estou pegando algo que está sendo me fornecido. Então, aqui vem uma referência, que é uma instância de exception, que vai ser atribuída a essa variável. Então, as classes normalmente possuem propriedades. E métodos. O método nós vimos o next do Randall. Agora nós vamos pegar uma propriedade de um outro objeto exception, agora, chamado message. Então, o método executa alguma coisa. A propriedade nos devolve um determinado estado de um objeto, um determinado valor. Ok? Então, vamos testar aqui agora o nosso terminal. Deixa eu pegar aqui o terminal.
Vou dar aqui um clear. Deixa eu executar aqui o .NET Run. Olha lá, vou digitar a letra A. Olha lá, entrada inválida. Ficou mais limpo. Ah, mas eu quero agora que, quando ocorrer isso, ele mostre o erro padrão. Eu posso dizer para ele agora o seguinte, ó, console.writeLine, tente novamente. Então, ele vai dar o erro que aconteceu e diz o tente novamente. Aí, o que eu preciso? Que isso daqui, tudo, esteja dentro de um laço. Correto? Esteja dentro de um laço. Então, eu vou, ó, marquei tudo de maneira proposital. Deixa eu verificar aqui, botão direito. Ele tem aqui um refactor. Isso é do editor, tá bom? Refactor, deixa eu ver aqui. Ó lá. For loop. Surround with um laço for. Vamos pegar aqui o more. Deixa eu colocar aqui o while. Se ele traz, ó, um while loop. Aqui, eu quero dentro de um while loop. Ó. Aqui eu acabei colocando no lugar errado. Ó. Tá bom? Então, ele colocou dentro de um laço infinito. E eu quero que quando ele saia daqui, né? Ó, saiu daqui, então, acho que é exit. Não, break. Ok? Aí eu posso usar, estou de olho no horário aqui, aí eu tenho o número fatorial. Correto? E caso ocorra esse erro, ele automaticamente vem para cá, e não tem nada para ele fazer. Então, vamos testar e ver se está funcionando. Veja que eu vejo um erro, corrijo. Eu não corrijo mais de um erro de uma vez. Tá bom? Corrijo um erro, testo. Corrijo um erro, testo. Então, vou pegar aqui, ó. A. Entrada inválida, tente novamente. B. Entrada inválida, não, enter. Entrada inválida. Agora, eu vou colocar aqui 10. Saiu do programa. Tá bom? Aí, eu quero calcular o fatorial para esse cara. Então, bem simples. Novamente aqui, ó, não vou digitar o fatorial. Eu acho que ali não aceita, deixa eu ver aqui. Porque na nossa função lá, a gente colocou nela isso daqui, ó. O número tem que ser maior que 0. Tá? Mas vamos testar aqui. -1. Não aceitou. Tá bom? Geração de um fatorial em C#. Vamos ver se assim ele resolve. Ele trouxe várias versões. Entendi. Vamos pegar aqui o mais simplesinho. Ó. Dado um número, eu tenho o fatorial dele. Ó. Acho que é só isso daqui. Só isso daqui. Vamos aprendendo. Então, aqui no program, quando ele sai do laço, ó, o while é o laço que está aqui, ó. Quando ele sai desse laço, vou confirmar, o laço está aqui. Quando ele sai desse laço, eu quero que ele calcule o fatorial para mim. Deixa eu ver aqui. Será em cima mesmo. Aqui eu tenho que dar o int, ó, declarar o int i, tá legal. Número não é número, né? A gente tem aqui o número para fatorial. Daí a gente cai numa seguinte situação. Essa definição está sendo feita dentro do while. Isso para mim não vai funcionar, tá bom? Eu poderia aqui, ó, olha que situação. Eu poderia criar uma função que já exibisse o fatorial para mim. Tá bom? Porque é algo comum, né? Eu poderia ter uma função e colocaria tudo isso dentro dela. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer isso, para a gente relembrar envio de parâmetros para uma função. Então, eu vou colocar aqui um void, que ele não vai retornar nada. Exibir, calcular, né? Exibir, calcular fatorial, calcular fatorial. Ele recebe um int, número. E aqui eu coloco esse cara, e aqui eu fecho essa função. Vamos verificar o que está errado aqui. Esse fatorial é igual ao fatorial. Acho que aqui o fatorial começa com um i, com fatorial recebe número. Então, aqui, ó, a gente vai dizer o seguinte, ó.
eu vou ter o var fatorial recebendo o número. Bom, aqui ele está dando uma dica para melhorar o código. Olha lá. Ele está usando já o valor. Agora eu simplesmente utilizo aqui, ó. Posso chegar aqui e dizer calcular fatorial, eu mando para lá o número fatorial. Estou mandando um argumento para lá. Tá bom? Está aqui. Vamos tentar executar, ver o que ocorre. De 10. Fatorial de 10 é esse valor. Então, olha, gente, criamos aqui, generalizamos a nossa função para ela fazer uma coisa só, trabalhamos com exceção, trabalhamos com alguns princípios de orientação a objeto, algumas coisas interessantes, além de relembrar conceitos de programação, lógica de programação e aquilo que vocês aprenderam em C.